Olá, pessoas. Sejam bem-vindas. Vou fazer um comentário sobre o ensino de análise combinatória. Normalmente isso é feito de forma mais completa no ensino médio, embora dê para fazer muita coisa já no ensino fundamental. E às vezes eu vejo vídeos nas redes, na internet. Já vi muitos trabalhos de conclusão de curso de alunos de licenciatura com propostas para o ensino de análise combinatória, discussões entre professores qual a melhor abordagem. Já encontrei vídeos em que a pessoa falava assim, o jeito certo de ensinar análise combinatória. A disputa que tem é entre usar só o princípio fundamental ou usar os conceitos e fórmulas de combinação, arranjo, permutação com repetição. Dizendo que se você só usa o princípio fundamental, o aluno não tem que se confundir com o conceito de combinação, de arranjo, nem saber as fórmulas. Você faz tudo com o princípio fundamental. E é verdade. Então eu vou fazer alguns comentários sobre a vantagem de só fazer com o princípio fundamental e a vantagem de fazer com conceitos e fórmulas. Num mundo ideal, eu prefiro fazer com todos esses conceitos. Qual é o problema logo de cara? Combinação é uma coisa, arranjo é outra, permutação é outra, permutação com repetição é outra, cada uma tem uma fórmula. Então, existe um risco, e é real, a gente vê isso na sala de aula. O aluno, quando ele está começando a trabalhar com isso, tem uma hora que ele se vê diante de uma situação que ele tem que fazer um cálculo, e ele fica confuso, e ele fala, professor, que fórmula que eu uso, de combinação ou de arranjo? Porque ele ainda não interiorizou o conceito de combinação versus o conceito de arranjo e, portanto, ele não sabe qual fórmula usar. Às vezes ele identifica o conceito, mas ele também não memorizou as fórmulas, porque não basta você ter visto uma vez que você não vai memorizar as fórmulas. E o princípio fundamental, ele é muito natural, a regra da soma e a regra do produto. Quando você tem que fazer escolhas entre essa possibilidade ou aquela, você soma, e quando você faz uma sequência de decisões, você multiplica. Ele é muito natural. O aluno entende muito rapidamente. E aí não tem que fazer confusão de conceito, porque ele vai fazer tudo com o princípio fundamental. E quando eu sempre digo, eu não acho que existam respostas absolutas para essas coisas, não tem o jeito certo de ensinar análise combinatória. Vou dar um exemplo. Se eu estivesse numa sala e eu tivesse pouco tempo, por questão do cumprimento de programa de andamento da matéria, o período que eu tenho com aqueles alunos vai acabar, eu tenho pouco tempo e eu não ensinei ainda análise combinatória, eu quero ensinar análise combinatória. Se o tempo está muito reduzido, só princípio fundamental. Porque o princípio fundamental o aluno entende de primeira, e aí eu vou, só com o princípio fundamental, aprofundar o grau de dificuldade dos exercícios, até onde eu conseguir chegar. Mas eu já resolvo de cara o problema, que se eu for começar a falar em combinação arranjo, o aluno precisa de tempo para amadurecer o conceito, e se interiorizar do conceito, entender as fórmulas, etc, etc. Então, se eu tiver pouco tempo, eu vou fazer só princípio fundamental. Se eu tiver um tempo longo, eu prefiro fazer combinações e fazer todos os conceitos. E eu vou tentar explicar por que eu gosto dessa abordagem. Aqui eu coloquei as fórmulas de combinação, de arranjo, de permutação e permutação com repetição. Para demonstrar essas fórmulas, a gente usa o princípio fundamental. Tudo só depende do princípio fundamental. Então, quando se fala, não precisa de combinação, porque eu uso só o princípio fundamental, é verdade. A demonstração de todas essas fórmulas é toda feita com o princípio fundamental. Então, o princípio fundamental é a base de tudo. Ninguém precisa de nada a mais além do princípio fundamental. Vou começar com o seguinte problema. A Mega Sena. Como é que funciona a Mega Sena? A Mega Sena é um sorteio que existem 60 números. Vai de 1 até 60. E você escolhe 6 números nesses 60. Então a primeira pergunta é, você pode apostar 7 números, 8, aí você vai pagar proporcionalmente mais, a Caixa Econômica tem tudo super rigoroso em termos matemáticos. Mas a primeira pergunta é, se eu tenho que escolher 6 números em 60 num sorteio de tipo loteria, de quantas maneiras eu posso fazer isso?
Resposta usando o princípio fundamental da contagem. Vamos escolher 6 números em 60. Bom, primeiro eu posso escolher de 60 maneiras, depois 59, depois 58, depois 57, 56, escolhi 1, 2, 3, 4, 5, 55, escolhi o sexto. Então esse é o número de maneiras que eu tenho para escolher os números. Mas veja bem, aqui está levando em conta uma certa ordem. Se eu escolhi o número 10, depois o 15, depois o 25, depois o 3, eu contei desse, né? Agora, se na hora que eles sortearem primeiro o 15, depois o 3, depois o 10 e depois o 25, eu ganhei. Está faltando 2 aqui, né? Mas eu ganhei, porque não importa a ordem que vai ser sorteado, nem a ordem que eu preenchi lá no cartãozinho. O que importa é o conjunto de números. Então, essa aposta e essa são a mesma, em termos de aposta. E aqui eu contei separado. Então, esse é o grande obstáculo do usar o princípio fundamental. Mas os alunos aprendem isso rapidinho. Que é sempre isso. Eu faço uma primeira conta e daí eu tenho que, entre aspas, descontar os iguais que eu estou contando como diferentes. E os alunos assimilam isso. E essa expressão é super comum. Agora vamos descontar aqueles que são iguais e que eu contei como diferentes. Se fossem só 2 números, o 10 e o 15, então é 10, 15 ou 15, 10. Só 2 opções, dividiria por 2. Se fossem 3, 10, 15, 25, aí tem também o 15, 10, 25, tem também o 10, 25, 15, tem também o 15, 25, 10, e tem também o 25, 15, 10, e tem também o 25, 10, 15. São 6 apostas que eu estaria contando como diferentes, mas que são iguais. Então eu tenho que dividir por 6. E na verdade é o fatorial do número que eu fiz. Então, as apostas que são diferentes e que eu tenho que compensar é dado por 6 fatorial, eu tenho que dividir por 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, é assim que se calcula o número total de apostas da Mega Sena, usando o princípio fundamental. Esse número é, só para constar aqui, 50.063.860. Então, se você fizer uma única aposta com 6 números na Mega Sena, a chance de você ganhar é 1 em 50 milhões. Muito pequena. Bom, mas não é complicado fazer, tem esse ponto aqui do descontar os iguais. Como é que faz a pessoa que domina esses conceitos? Então, ela tem que estar familiarizada com os conceitos, ela tem que saber que eu tenho que escolher 6 números entre 60. E a ordem não importa, importa o conjunto de números. Isso é combinação. Combinação é a escolha de P elementos em N num contexto em que a ordem não é relevante. Se a ordem fosse relevante, era arranjo. Se a pessoa tem esse conceito, ela sabe que o número de apostas da Mega Sena é combinação de 60, 6 a 6. Vantagem, ela já tem a resposta. Ela não precisa nem fazer a conta, ela sabe qual é a resposta. É combinação de 60, 6 a 6. Se ela tiver uma calculadora, um computador, ela pode fazer a conta. A pessoa do princípio fundamental, ela é obrigada a escrever tudo isso aqui. O do combinação escreve isso. Se ele quiser, ele aplica aquela fórmula e dá 60 fatorial sobre 54 fatorial sobre 6 fatorial, que também é uma forma condensada. E se ele destrinchar isso, fizer por extenso, chega nisso. Mas quando ele tem o conceito de combinação, ele vai direto à resposta, sem precisar fazer o raciocínio de compensações. A aplicação disso, que eu acho, essa sim eu acho bem significativa. Eu faço minha aposta de 6 números. A Caixa Econômica sorteia 6. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu fazer a quina. O que quer dizer isso? Qual é a probabilidade de eu acertar 5 dos 6? Qual a probabilidade de eu acertar 6? 1 em 50 milhões.
Agora, qual a probabilidade de eu acertar 5? Quando a gente vai fazer a conta com o princípio fundamental, isso começa a ficar meio enroscado. Quando eu faço, se eu tenho esses conceitos, é muito direto. A pergunta então é assim: qual é das 50 milhões de apostas possíveis, apostei 6 números. Qual é a probabilidade que nos meus 6 tenha 5 dos que forem sorteados? Quantas apostas tem esses 5? O número de apostas é o seguinte: se você acertar 5 dentro dos 6, combinação de 6, 5 a 5, é o número de maneiras, isso aqui é 6, né? É o número de maneiras de que nos meus 5 tenho aqueles 6. Então, imagine que eu apostei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é Vou fazer diferente. Imagine que a caixa sorteou 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou fazer uma aposta. Quais são as apostas que eu faria que daria uma quina? Se eu apostar 10, 11, 12, 13, 14 e qualquer outra coisa, que não o 15, eu ganhei, eu fiz uma quina. Então, a caixa sorteou isso. Aí eu vou olhar, eu nem me lembro que números que eu coloquei lá na aposta. Se eu tiver colocado 10, 11, 12, 13, 14 e qualquer outra coisa que não o 15, eu ganhei uma quina. Se eu tiver colocado o 15, eu ganhei a cena. Aí eu ganhei o grande prêmio. Mas eu também poderia ter apostado 10, 11, 12, 13, 15 e uma outra coisa qualquer. Eu também ganharia a quina, desde que esse aqui não fosse o 14. Então, esses 6 aqui são os 6 que eu posso acertar, os 5 dentro dos 6 sorteados. É só imaginar que deixar cada um de fora. No primeiro eu deixei o 15, aqui eu deixei o 14, poderia deixar o 13, o 12, o 11 ou o 10. Então tem 6 jeitos de eu acertar 5. Se eu acertar o sexto, eu ganhei a Mega Sena. Mas então estou fazendo a conta de ganhar a quina, não a cena. Então o meu sexto número tem que ser um dos outros. Não pode ser aquele que foi sorteado pela caixa. E aí eu tenho 54 números para fazer isso, que é a combinação de 54, 1 a 1. Então, a probabilidade de eu acertar a quina é dada por esse quociente. Qual é a vantagem? Eu não tenho que ficar escrevendo numerinho. Eu entendo a estrutura do jogo. E sabe qual é a probabilidade de eu acertar a quadra? De eu acertar 4? Olha que bonito que é isso. É combinação de 6, 4 a 4. Acertei 4 no 6. Combinação de 54, 2 a 2. Errei 2. Peguei 2 nos que não foram sorteados pela caixa. Dividido por combinação de 60, 6 a 6. E aí, se pode mudar o jogo, mudar as regras. Quem entende essa estrutura, entende como que funciona a Mega Sena. Sem ficar fazendo risquinho, sem ficar fazendo o princípio fundamental. Quer dizer, se a pessoa conseguir dominar combinações, ela fica muito forte para resolver problemas. Porque ela tem um jeito de pensar mais de cima. Deixa eu dar um outro exemplo. Como eu disse, claro que isso só funciona se a pessoa teve tempo de amadurecer esses conceitos. Imagine a seguinte situação. Feixe de retas paralelas. Quantas retas? M retas. Um outro feixe de retas paralelas. Quantas retas? N retas. Pergunta: quantos paralelogramos tem nessa figura? Tanto os individuais quanto os paralelogramos maiores. Dá para fazer com o princípio fundamental? Dá. Você tem que escolher uma reta aqui, tem M maneiras de escolher a reta. Daí você escolheu uma, você escolhe uma segunda, você tem M menos 1. Daí escolher essa reta e essa é a mesma coisa que escolher na ordem contrária, então você tem que dividir por 2.
Perfeito, sai direitinho pelo princípio fundamental. Por que eu gosto desses conceitos? Porque eu posso olhar para esse problema e falar assim, tá, o que eu tenho que fazer? Tenho que escolher duas retas em M. De quantas maneiras eu posso escolher duas retas em M? Combinação de M 2 a 2. Tenho que escolher duas retas em N. De quantas maneiras eu posso escolher duas retas em N? Pronto, acabou o exercício. Combinação de M 2 a 2, combinação de N 2 a 2. Quer fazer a fórmula por extenso? Aplica a fórmula de combinação que você vai obter. M menos 1 sobre 2, N menos 1 sobre 2. Mas eu só vou escrever isso se eu precisar. Eu gosto de entender a estrutura do problema. E eu acho que, tendo esses conceitos, eu consigo entender a estrutura do problema. E aí eu não preciso ficar fazendo tantas continhas. Terminar fazendo mais um exemplo que eu acho super interessante. Esse exemplo aqui já apareceu dezenas de vezes em vestibulares, provas, concursos. Você conta uma historinha em que tem lá um bairro, em que tem ruas paralelas, tem duas pessoas, e a pergunta é assim, a pessoa A sai daqui, quer encontrar a pessoa B que está aqui, e ela vai andar por esse reticulado, e ela só pode andar para a direita ou para cima, porque ela quer a cada passo se aproximar do B. Conta-se aí uma historinha, o João passa na casa da Maria para encontrar a Maria para irem para a escola juntos, um monte de historinha, e você quer saber quantos são os caminhos que levam o A até o B, dentro dessa malha, andando sempre para a direita e ou para cima. Você vai ter, a resposta é muito, se você quiser fazer com o princípio fundamental, dá, claro que dá algum trabalho. Agora, eu tenho que perceber o seguinte, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para a direita e 1, 2, 3, 4 movimentos para cima. Todos os caminhos serão formados esse caminho que eu acabei de fazer é direita para cima, direita, 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 para cima, direita, para cima, para cima. Está aqui 9 decisões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sendo que eu tive que fazer 5 para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, e 4 para cima, 1, 2, 3, 4 para cima. E qualquer conjunto de símbolos que eu faça que tenha 5 Ds e 4 Cs, em qualquer ordem, eu ando 5 unidades para a direita, 4 para cima, eu chego lá no B. Então, para quem sabe as fórmulas de análise combinatória, ele percebe que a resposta desse problema é o número de palavras que eu posso escrever usando 5 vezes a letra D e 4 vezes a letra C. É o número de anagramas desse conjunto de letras. E o número que responde isso é permutação de 9 com repetição de 4 e 5, que é 9 fatorial sobre 4 fatorial sobre 5 fatorial. Pronto. Quer saber o número exato? Aí eu posso até fazer a conta. Mas eu entendi a resposta, a estrutura do problema, sem ter que usar o princípio fundamental. Porque eu consegui enxergar de longe que esse problema é um problema de permutação com repetição, e eu sei o que é permutação com repetição, e eu tenho a forma. Então, no mundo ideal, quando eu tenho condições de pegar uma turma e trazer a turma a esse patamar de conhecimento, eu não tenho dúvida, eu prefiro fazer os conceitos e discutir isso longamente com os alunos até que eles assimilem e se tornem capazes de fazer esse raciocínio. Se não, também fico no princípio fundamental. Não tem nada de errado em ficar no princípio fundamental. Interessante? Legal, gente.